Vamos visitar a Bulgária. E antes de embarcar para a Bulgária, a gente não tem como falar de rosas sem lembrar da Cleópatra. Cleópatra foi uma legendária rainha apaixonada pelas rosas, né? Ela foi um símbolo de amor e de beleza. Cleópatra usava e tomava banho de óleo de rosas para conquistar o seu amado Marco Antônio. Há registros de que ela tomava banho ao encontrar ele. E nas noites de amor, ela pedia para suas criadas imergirem aves em óleos de rosas e que mandassem essas aves sobrevoassem os aposentos, assim espalhando esse sentimento que rosa traz a todo coração, amor, paixão. Então, a relação de Marco Antônio com a Cleópatra foi uma das eras mais marcadas por amor e paixão. Ela, quando ele viajava, ela mandava as criadas imergirem as velas dos barcos em óleos de rosas, porque ao retornar, quando ele levantava essas velas, ele sentia o cheiro dessas velas, dos óleos de rosas, e assim lembrava do amor que ele sentia por ela. E agora vamos embarcar para o país das rosas, a Bulgária. A Bulgária é um país incrível, um país no sudeste da Europa, na região dos Balcãs. A Bulgária é um país super famoso, super conhecido pela sua essência de rosas. Ela oferecia ao mundo da perfumaria de Nova York, de todos os países do mundo, recebiam a essência de rosas da Bulgária, inclusive a capital mundial do perfume, que é Grasse, no sul da França, onde se criou, por exemplo, o Chanel número 5. Então, a essência de rosas da Bulgária é especial, é exclusivo. É na Bulgária que há séculos as rosas florescem de uma maneira bela e com a quantidade que não é vista em nenhum outro lugar do mundo, mais precisamente num lugar chamado Vale das Rosas. A Vale das Rosas se localiza numa cidade chamada Kanzalak. Kanzalak, ela é famosa pelo seu óleo essencial de rosas e por isso a Kanzalak, a cidade de Kanzalak, trouxe para a Bulgária o seu maior, digamos assim, ouro perfumado. Mas nem tudo foi flores para Kanzalak. 200 anos antes da Primeira Guerra Mundial, a essência de rosas era muito conhecida, muito famosa e muito valorizada. Porém, algumas reviravoltas, na história fez com que a quantidade e a produção caísse absurdamente, caísse também a procura entre as décadas de 80 e as décadas de 90. De 1990 para cá, eles viram a produção crescer, novas destilarias, nova qualidade e uma procura enorme pela sua essência de rosas. E hoje a Bulgária retomou o seu posto de número 1 em óleo essencial de rosas. Ali na Bulgária você tem a sinergia perfeita, A alquimia perfeita entre clima, solo, pessoas, tradição e a beleza sofisticada das rosas, a nuance que a rosa traz pra gente, o luxo, o sentimento, que ela traz de amor e paixão. E tudo isso foi resgatado pelas pessoas da região. Nas proximidades de Kanzalak, lá no sopé das montanhas dos Balcãs, uma extensão de mais ou menos 80 quilômetros, você encontra toda a agricultura de rosas. É ali que se encontra solo, clima perfeito para a rosa ser cultivada a ponto de você conseguir tirar o óleo essencial. Mais especificamente, a rosa damasceno. Assim, a Bulgária resgatou todas as suas tradições, a tradição de realmente fazer o óleo essencial de rosa ser famoso e muito usado no mundo inteiro. As rosas de damasceno, elas são cultivadas há mais de 300 anos.
Existe já um estudo que fala que já passou até de 350 anos que elas são cultivadas. E hoje são cultivadas praticamente utilizando os mesmos recursos do passado. Tamanha a força da tradição que o óleo essencial de rosas tem na região e no mundo todo. A colheita começa no fim de maio e vai até meados de junho. E ela sempre acontece pela manhã, antes do meio-dia. Sabe por quê? Porque é nesse horário, bem de manhãzinho, bem cedinho, é que a rosa tá rica em óleo essencial. O orvalho das rosas estão protegendo o óleo essencial para que ele não se evapore. Além disso, as pétalas produzem uma camada chamada, tipo assim, uma cera que protege, né? Que é o momento ideal de retirar as rosas e ter uma maior quantidade de óleo essencial. As rosas são arrancadas à mão, uma a uma. Um processo, uma campanha que acontece durante 20 a 25 dias no ano. Em um ano, somente 20 a 25 dias são feitas as retiradas das rosas para assim produzir o seu óleo essencial. A rosa damasceno, ou a rosa de Damasco, é uma rosa originária da Pérsia com aproximadamente 30 pétalas. No Brasil, você até encontra ela, ou próximo a ela, as rosas que são chamadas de rosa spray, por exemplo, né? É como se fossem mini rosas. São cheias de pétalazinhas e ela possui aí um diâmetro de 5 a 8 centímetros, né? Mais ou menos assim desse tamanho, um pouquinho, pouca coisa maior, digamos assim, né? E ela, quando ela é plantada, são arbustos que duram até 50 anos e são arbustos que passam da minha altura. Tem até 3 metros, imagina, né? Um arbusto de 3 metros só de rosas, né? Então, essa agricultura, ela é feita em fileiras. E lá na agricultura, no final de cada fileira tem os sacos das rosas. E os apanhadores, eles vão pegando as rosas e vão levando para o saco que está no final da fileira da roseira, né? Na fila das roseiras, né? E esses apanhadores, no auge da campanha, chegam a ter 15 mil apanhadores. Tamanha é a quantidade de rosas que dá no período da campanha. Quando você pega um apanhador que não é muito experiente em catar rosas, ele enche um saco em 3 horas. Mas um mais experiente, em 3 horas ele já consegue encher um saco aí, já consegue encher uns 2 sacos de rosas. Esse saco, ele tem aproximadamente 5 mil rosas. Dá para acreditar nisso? Cara, é rosa pra chuchu, né? Cada saco desse possui 15 quilos de rosas. E depois desses sacos concluídos, né, depois deles cheios de rosas, depois de ele estar com esses 5 mil rosas no saco, né, vem o que eles chamam de balé das carroças. As carroças, elas passam recolhendo esses sacos que estão cheios de rosas e levam para um setor de pesagem, onde apanhadores, onde os fazendeiros que cultivam as rosas e os destiladores se encontram. E ali eles pesam, pagam, veem a qualidade da rosa, né? E ali eles fazem todo o processo para levar a rosa o mais rápido possível para a destilaria. As rosas, ao chegar da destilaria, elas são levadas para destilação. O método de extração do óleo essencial de rosa é principalmente a destilação. E como eu falei no primeiro episódio, a destilação, ela tem uma vantagem. Além do produto óleo essencial, ela também produz os hidrolatos. Os hidrolatos, aquela água que sai junto, né? A parte aquosa da planta aromática, os hidrossolúveis, né? E aí você encontra também o hidrolato de rosas. E lembrando, os hidrolatos possuem um pH levemente ácido, então imagina o hidrolato de rosas, né? O hidrolato de rosas é excelente também para a pele. Além disso, ele tem um poder de umectação, bastante usado nos cosméticos, principalmente
na Europa. Para conseguir 1 litro de óleo essencial de rosas, é necessário no mínimo 3.500 pétalas. Você já pensou em pesar uma pétala para chegar a 3.500 quilos de pétalas? Não é não é uma quantidade muito, né, absurda, mas para a gente trazer um pouco mais para perto e conseguir compreender o poder do óleo essencial e por que ele tem esse alto custo, além desse aroma muito complexo, a gente pode falar o seguinte: em uma gota de rosas eu tenho 50 rosas. Quimicamente, o óleo essencial de rosas, ele é rico em altos terpênicos. Ele é complexo, né? Esse aroma complexo vem devido à quantidade de álcools terpênicos. Ali você encontra o citrenolol, o geraniol, o linalol, vários tipos de álcools terpênicos, tornando o seu aroma muito complexo, né? Quem já sentiu o verdadeiro cheiro do óleo essencial de rosas sabe do que eu tô falando. É um aroma que você fala que é doce, ao mesmo tempo é floral e ao mesmo tempo até alimonado. É assim, uma coisa diferente, né? E assim, você que já percebeu e que eu já falei que uma gota de óleo essencial tem 50 flores, 50 rosas, eu tô te provando o quão intenso esse óleo essencial de rosas é. Lembrando, né? Quimicamente ele é rico em álcools terpênicos. Os álcools terpênicos são potentes anti-infecciosos de amplo espectro de ação. Então, se o óleo de rosas é rico em álcools terpênicos, ele tem uma amplitude absurda de uso, né? Ele é um anti-infeccioso potente, antiviral, antibacteriano, antiparasitário e por aí vai. Além dessas propriedades terapêuticas, ele também tem esse poder aromático que já foi explicado e comprovado desde lá, né, da nossa Cleópatra. É um óleo essencial de baixa toxicidade. E devido à sua, digamos assim, devido à sua singularidade, né? E devido ao seu valor, seu alto custo, é um óleo essencial muito falsificado no mundo. Assim, a Bulgária brigou com a União, brigou assim, né? Lutou com a União Europeia para que ela conseguisse o selo de indicação geográfica. E ela conseguiu após 9 anos lutando com a União Europeia. Todo o óleo essencial da Bulgária, que eles chamam lá de essência búlgara de rosas, tem o selo IGP, Indicação Geográfica de Produção. O que significa que esse óleo essencial obedece à risca às atividades locais, obedece à tradição local, obedece a toda a variedade, né? a todas as etapas que o óleo essencial passa para ser obtido, inclusive a sua qualidade, a sua qualidade, a sua nobreza, né? E quando ele tem esse selo, você tem a certeza que você está adquirindo um óleo essencial realmente puro de rosas. Uma pequena correção: indicação IGP, indicação geográfica protegida. Na União Europeia, eles usam esse selo geralmente para comida, por exemplo, né? Um queijo especial, uma coisa assim, quando tem o selo, quando ele é produzido e cultivado conforme uma determinada tradição, tá bom? E é isso que eu queria corrigir. Além da Bulgária, você também encontra óleo de rosas tanto na Turquia quanto em Marrocos, mas o óleo essencial da Bulgária tem a sua magia. Não tem como, não é difícil encontrar igual, né? Você também vai encontrar uma variação que se chama rosa de Damasceno branca, que é a rosa Damasceno alba. Ela tem uma quantidade menor de óleo essencial, por isso ela não é largamente produzida lá na Bulgária, mas você consegue ainda encontrar principalmente na condição de hidrolatos.
Além do processo de destilação, você também pode obter o óleo essencial de rosas a partir de um método, né, chamado enfloragem. A enfloragem é um método que você coloca uma gordura, pode ser gordura animal, gordura vegetal, mas normalmente gordura animal, até por ser um método muito antigo, né? Eles colocavam as pétalas no meio dessa gordura e por afinidade química as pétalas de rosas perdem o óleo essencial para essa gordura. Aí ela fica ali, sei lá, uns 2 meses mais ou menos, de 4 a 8 semanas. Ao tirar essa gordura, você tem quem? O concreto. Esse concreto, ele é filtrado com álcool e assim é obtido também o absoluto de rosas. É uma das versões que você encontra no mercado. Eu falei da lavanda, né, que é extraído pelo método por solvente para obter a lavanda absoluta, né? Então, aos rosas também acontece isso. A extração por solvente, na verdade, é um processo mais, como é que fala? É um processo mais high-tech, né? Um processo mais desenvolvido da técnica da enfloragem. O princípio é o mesmo. O óleo essencial de rosas, ele é muito forte e por isso você pode encontrar ele de forma diluída. Você até acha escrito no rótulo que está diluído. Por exemplo, tem marca que comercializa o óleo essencial de rosas escrito lá, óleo essencial de rosas a 10%, por exemplo. O que significa que ele está diluído em alguma substância. Geralmente, essa substância utilizada é o miristato de isopropila, que é uma substância inodora que não vai alterar no aroma do óleo essencial de rosas. Então, ao comprar um frasco de óleo essencial de rosas a 10%, significa que em 10 ml, somente 1 ml é óleo essencial de rosas e 9 ml é miristato de isopropila, por exemplo. Mas, se está escrito no rótulo, não existe mentira nesse fato, tá? É só uma questão de observação. O óleo essencial de rosas a 10% é maravilhoso. Não posso negar que essa é uma excelente opção com um custo acessível. Então, se você quer adquirir um óleo essencial de rosas, você pode buscar no mercado o absoluto, o óleo essencial de rosas e também os diluídos, por exemplo, a 10%. Cabe melhor no nosso bolso. E aí a gente não deixa de conhecer o óleo essencial de rosas. Em 1992, Dr. Bruce Tainio, nos Estados Unidos, ele criou um equipamento capaz de medir a frequência dos alimentos e do corpo humano. E com este equipamento, ele mediu a frequência de um corpo saudável, um corpo humano saudável, que ficou entre 62 e 68 MHz. Quando a gente fala, por exemplo, assim, eu tô com a imunidade baixa, por isso que eu peguei a gripe e tal, é quando essa frequência energética cai, é quando essa vibração fica a menos de 60 MHz. E assim, com esse mesmo medidor, ele pegou e mediu alguns óleos essenciais. A lavanda francesa, por exemplo, ficou com 118 MHz. Então, por exemplo, quando cai a sua energia, né? Cai abaixo de valores de 60 MHz e você se conecta a uma lavanda francesa, por exemplo, você está se conectando a um óleo essencial que possui a medida de 118, quase o dobro de uma frequência de saúde, uma frequência de um corpo humano saudável. E as rosas, em especial, garantiu o primeiro lugar, com 320 MHz. Então você imagina, né? Além de toda essa potencialidade que a gente falou aqui sobre as rosas, ela também tem um potencial vibracional muito forte e registrado através desse medidor de frequência. Existe inclusive um artigo publicado sobre esse assunto. Muito obrigada!